Olá, queridos. Aqui é o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, e esse é o nosso estudo bíblico. Estamos chegando ao final do estudo bíblico sobre Sofrendo com Cristo, que é um estudo bíblico que eu fiz durante a Quaresma para a nossa igreja, a respeito da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus e todos os sofrimentos que Jesus passou e que nós, de alguma forma, vamos passar. É claro que nós não vamos passar na intensidade com que Jesus passou. É claro que o nosso sofrimento vai ser muito menor, graças a Deus, vai ser muito menor do que Jesus passou. Apesar de vários irmãos ao redor do mundo estarem sofrendo por Cristo, sendo crucificados, sendo mortos, perseguidos, perdendo propriedades e empregos. Então, muita gente está sofrendo por causa de Jesus, mas não chega aos pés daquilo que Jesus passou. Mas os sofrimentos que Jesus passou são os mesmos que nós vamos passar. A intensidade é diferente, mas todos eles nós vamos passar. Então é muito importante a gente ter consciência disso, de que nós vamos passar por sofrimento. A vida cristã, o sofrimento faz parte dela, né? Então é muito importante a gente entender isso. Então vamos começar, vamos orar para que a gente possa começar o nosso estudo de hoje. Pai, dá graça para a gente nesse momento, para estudarmos a Tua Palavra, aprendermos do Senhor, aprendermos a respeito do sofrimento de Jesus e dos sofrimentos que nós vamos enfrentar por sermos cristãos e sermos seguidores dele, Senhor. Fortalece a nossa fé, nos ensina como reagir a essas perseguições, essas dificuldades que nós passamos por causa da nossa fé em Cristo. Fica com cada um que está assistindo esse estudo e abençoa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos no último capítulo, na última parte deste sofrimento. E esses sofrimentos são barreiras na nossa vida cristã, que a intenção, o objetivo é nos impedir, nos atrapalhar, nos fazer parar, não só de viver a vida cristã, de acreditar em Jesus, mas também de proclamar a vida de Cristo. Então esses são os objetivos desses sofrimentos. E esse último sofrimento que ele passou é justamente a crucificação. Nós encontramos isso lá no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 16. João 19, versículo 16. E diz assim as Escrituras: Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Nós vimos que esses sofrimentos que Jesus passou, capítulo 18 e 19, nos mostram os 5 tipos de sofrimentos que Jesus enfrentou, e esse é o último sofrimento. Ele foi crucificado. É muito importante a gente entender isso, como é que isso funciona. Primeiro, é uma humilhação pública. A crucificação, os romanos não inventaram a crucificação, eles simplesmente aprimoraram a crucificação. Eles fizeram a crucificação um show, né? Esse é por isso que o flagelo, todos os aspectos da crucificação que envolviam a crucificação era um show, e eles faziam de tal forma que a pessoa não morresse antes, para que aquela pessoa morresse na cruz, né? Então era um show que eles faziam. Então a primeira coisa, o primeiro aspecto da crucificação, depois do flagelo, do julgamento, flagelo, aqueles negócios todos, era a humilhação pública. Então a pessoa fazia-se um desfile público. Olha o versículo 17. O versículo 17, que diz assim: levando sua própria cruz. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que era em aramaico chamado Gólgota. Saiu. Então era um desfile. A pessoa carregava a cruz. É claro que a pessoa não carregava a cruz toda que nós temos a noção da cruz, né? Os 2 paus,
a pessoa provavelmente ela carregava só a parte transversal da cruz, né? Provavelmente a pessoa não aguentaria, depois de todo aquele massacre que a pessoa teve de flagelo, a pessoa provavelmente não ia aguentar carregar uma cruz inteira, era muita coisa, muito peso, né? Então eles carregavam apenas a parte que a pessoa ia ficar pendurada, né? A parte transversal. Então a pessoa carregava um desfile público. Não só isso, a pessoa a parte da humilhação não era só com o desfile, mas era a nudez. Em João 19, 23 nós encontramos isso. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Quer dizer, eles tiraram toda a roupa de Jesus, né? Então era algo, a pessoa era pendurada lá, sem poder se mover, nu. O que naquela época, hoje em dia, né, o pudor está diferente na nossa geração, né? Nós não temos muito pudor ao ver a pessoa nua e também de ficar sem roupa, né? A gente vai para a praia, tem calção e tal, não é, mas naquela época era algo extremamente humilhante, extremamente. Vocês não conseguem, a gente não consegue imaginar o quão humilhante era a pessoa estar pendurada, né, elevada para todo mundo veja, sem poder se mover, nua, né? Então era uma humilhação terrível para a pessoa. E adicionando a isso, tem a humilhação de estar preso com criminosos. Quer dizer, Jesus foi crucificado com criminosos, quer dizer, era como se estivesse dizendo, ele é um deles, ele está ali, ele é bandido que nem os outros 2 que estão ali do lado dele. Então, para Jesus foi uma humilhação pública, né? Em Lucas 23, a gente encontra essa descrição, né? Lucas 23, nós encontramos essa descrição, 23:32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar, ali o crucificaram, versículo 33, falhou ali, versículo 33, e diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda, 32 e 33. Então era ser crucificado com. Então, para Jesus, um homem santo, puro, honesto, sabendo que estava ali injustamente, e não só ter que atravessar aquilo, né? Ter que andar, carregar a cruz, e depois chegar lá e ter as roupas removidas, e agora 2 bandidos com ele, olha, você é um deles, ele sabendo que não era, né? Então era uma humilhação pública da maior gravidade, né? A gente não consegue nem imaginar o quão humilhante para Jesus aquele momento foi, né? O outro aspecto não era só o aspecto da humilhação, mas é o aspecto da imobilização. Mateus 27, a crucificação, né? A crucificação a pessoa era imobilizada totalmente, né? Totalmente. Eles pregavam as mãos e os pés, então a pessoa não tinha como mexer, né? 27:35, vamos dar uma olhada lá no capítulo Mateus 27, página fininha da Bíblia, que é um desespero, né? É um desespero. Você tem a Bíblia assim, essa Bíblia ela tem inglês e português, então as páginas, para ela ficar de um tamanho acessível, senão ia ficar um negócio enorme, eles põem as páginas fininha. Mateus 27:35 diz: depois de o crucificaram, dividiram as roupas. Depois de o crucificar, pregado na cruz. A ideia da palavra crucificar significa pregar na cruz. Provavelmente eles pregavam a pessoa aqui, não aqui, porque aqui essa parte da mão não seria o suficiente para sustentar o corpo de uma pessoa. Então eles pregavam provavelmente aqui, né? É claro que você vê nos filmes a pessoa amarra aqui para sustentar a pessoa nessa posição. Mas a pregação, se não tivesse essa parte envolvendo
o braço, para segurar o braço, para dar sustentação, eles pregariam aqui, porque aí travaria o corpo e o corpo não mexe, né? Prega os pés, provavelmente os pés eram pregados juntos dessa forma, quer dizer, a pessoa fica torta. Então o pé era pregado atravessado, né, um do lado do outro, e o prego passa nos dois tornozelos ao mesmo tempo, o que deveria ser extremamente doloroso, e vai para o poste da cruz, né? E a pessoa fica totalmente imobilizada no sentido de que a pessoa não consegue mexer, nem respirar direito. Muitas vezes as pessoas morriam falta de ar, né? Por isso que muitas vezes a morte, a crucificação era a pessoa se imobiliza, não dá para mexer. Qualquer movimento é extremamente doloroso. Então ele foi pregado, imobilizado, não mexe, você não tem jeito de mexer, né? Você não tem jeito de mexer. O outro aspecto da crucificação é a dor. A dor era algo intensa. A gente não consegue imaginar quão dolorido era aquele momento, né? E era uma morte lenta. A crucificação era uma morte lenta. João 19:31, João diz assim: era o dia da preparação, o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Então essa era a ideia. O dia seguinte é feriado, ninguém vai estar lá, não pode ninguém mexer, os corpos vão ficar lá. E muitas vezes as pessoas passavam vários dias penduradas lá. Essa era a beleza no sentido sadístico da coisa. Era a beleza da crucificação. É que a pessoa ficava exposta, agonizando, durante várias horas, às vezes vários dias. A pessoa não morria, ficava ali morrendo aos poucos. Mas por causa que era feriado, falou: quebra as pernas que as pessoas morrem, né? Porque aí que as pessoas não conseguem respirar e acabam morrendo, né? Então era uma morte lenta e as pessoas não conseguiam respirar. Lá em Mateus 27:50 nós encontramos isso, né? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Então, como eu disse, a pessoa não conseguia mexer. Quando você fica nessa posição durante muito tempo, o diafragma chega a um ponto que o diafragma não consegue puxar os pulmões, apertar os pulmões para você puxar o ar e soltar o ar. Qualquer movimento é doloroso. Então a pessoa não consegue respirar direito. Aos poucos a pessoa vai parando de respirar. Então é uma morte extremamente dolorida, uma morte lenta. A maioria das pessoas morria não só pela perda de sangue, mas a maioria das pessoas morria de falta de ar. A pessoa chega uma hora que essa puxada de ar não vai mais, né? Porque a pessoa, o corpo, o músculo não resolve mais, não puxa mais, não faz o serviço que tem de fazer. Então é algo extremamente dolorido. Para Jesus adiciona-se algo mais, que é o abandono, né? Em Mateus 26:56 nós temos isso, nós temos o abandono pelos discípulos. Mateus 26:56, olha o que diz lá: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos os discípulos, né? Não tem exceção. E João estava lá, nós aprendemos com João que ele estava lá no final. Jesus conversou com ele, depois provavelmente ele deve ter saído, né? Mas os discípulos abandonaram Jesus. E no capítulo 27:46 nós temos Deus abandonando Jesus, né? 46, versículo 46 é quando Jesus brada, né? E houve trevas sobre a face da terra. Esse é o versículo 45. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse instante, o Pai despeja em Jesus
a punição pelos nossos pecados. E então Jesus se torna ali a ovelha que precisa ser sacrificada. E é o abandono de Deus nesse sentido, né? Então, quer dizer, tem a dor, tem a humilhação, tem o abandono dos discípulos, o abandono de Deus. Jesus está ali só, né? Então isso aí é a crucificação, e que vai gerar a morte de Jesus, né? Ele entrega o Espírito nesse momento. A ideia da crucificação para nós é que todos nós vamos passar por esse momento de decisão, de morte, no sentido de que nós vamos ter que enfrentar situações na vida, são arriscadas para nós, né? Nós vamos arriscar nossa reputação, né? Arriscar o nosso sustento da nossa família, né? Muitas vezes a saúde da nossa família, a nossa própria saúde, né? A vida, né? Tem lugares no mundo ainda que pessoas estão arriscando a vida. Então a crucificação está presente nesse sentido. Quando Jesus convida os discípulos a tomar a cruz e a segui-lo, eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Falou: olha, nós temos que estar preparados para ir até as últimas consequências. E as últimas consequências não são boas, não são prazerosas, não são de sucesso, são de morte, de ameaça, de traição, de tentação, de dor, de humilhação, de abandono. Então esse é o último tipo de sofrimento que Jesus passou. Como nós devemos reagir a esse sofrimento? Como nós devemos reagir a esse sofrimento? Primeiro, imitar a Cristo. Esse é o primeiro aspecto da reação, a primeira reação que nós devemos ter para com o sofrimento. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículos 5 até o 8. Olha o que Paulo escreve. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Humilhar a si mesmo, se colocar numa posição inferior. Isso é o que Jesus fez. Ele era o Filho de Deus, ele se encarnou, virou humano, aí ele se abaixou, virou um servo, ele se abaixou, virou e foi crucificado como bandido. Então é uma escada, né? É uma escada que Jesus foi descendo cada degrau, e até o último degrau ao ser considerado um criminoso, né? Então ele morreu uma morte de criminoso. Então essa é a ideia que nós devemos ter para imitar Jesus. Isso é o que Paulo fala: a tua atitude seja a mesma de Cristo Jesus, né? Não é porque eu sou melhor que isso, mas Jesus era melhor que isso, mas ele desceu, foi descendo todos os degraus até chegar no último. Então é isso que Paulo está desafiando cada um de nós a imitar a Cristo e a nos humilharmos o máximo que pudermos. Vamos descer os degraus. Segunda maneira de reagir é estar preparado para sofrer. Estar preparado para sofrer. Olha o que Jesus disse para os apóstolos lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24 a 25. Mateus 16, 24 a 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então essa é a mensagem, estar preparado. E é isso que esse é o desafio de Jesus para os discípulos, para os apóstolos. É estar preparado. Olha, toma a cruz. Porque sabe que você pode morrer
A qualquer momento. Você sabe que você pode ser desafiado a entregar tudo a qualquer momento. Então a ideia é a gente entregar o que temos para Jesus, pôr na mão de Deus, e a qualquer momento Deus pode pedir, né? Pode pedir as nossas coisas, a nossa saúde, a nossa vida, os nossos bens, tudo, né? Tudo na mão dele. Então estar preparado para sofrer. Outra atitude para imitar Jesus é perdoar aqueles que te perseguem. Perdoar aqueles que te perseguem. É uma história muito bonita, porque lá em Lucas capítulo 23, Lucas 23, 34, nós temos esse texto aqui, Lucas 23, 34. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E é interessante que Lucas mesmo, no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 60, ele escreve isso. Ele escreve isso aqui. Aliás, é 7, Atos 7, versículo 60. Então ele caiu de joelho, é Estevão sendo apedrejado até a morte. Ele caiu de joelho, Atos 7, 60. Ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então é perdoar, né? Ter a atitude de perdoar aqueles que nos perseguem, né? E Paulo coloca isso, né? Fala que nós devemos perdoar aqueles que nos perdoar, né? Ter a atitude de perdoar aqueles, né? Como nós vamos reagir? Nós imitamos a Cristo. O que é que nós fazemos? Nós perdoamos aquele que nos persegue. O que mais que eu devo fazer para imitar a Cristo no momento de perseguição, de luta, de provação, de tribulação, quando a minha vida pode até estar em risco? É colocar a nossa fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Olha o que Lucas no capítulo 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A mesma coisa, o exemplo de Estevão, né, que nós acabamos de ler o versículo 60, mas o versículo 59 é muito interessante. Não é Atos 8, é Atos 7. Atos 7. Consegui chegar lá, eu leio para vocês. Atos 7, 7:50. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Este orava no meio da perseguição, no meio do apedrejamento, no meio da provação, no meio da tribulação. Orava. Põe a sua fé em Deus. Se a gente for lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 11. Olha o que Paulo escreve: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor
a nós concedido em resposta às orações de muitos. Põe a sua fé. Paulo falou, chegou a hora que nós pensamos, sabe de uma coisa? Nós vamos morrer. A esperança de vida foi embora. Mas nós colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Deus. E 2 Timóteo, um texto lindo da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Você sabe que a carta de Paulo a Timóteo é a última carta dele. Ele foi condenado, está esperando ser executado. Ele escreve para Timóteo. Ele está na espera da execução. Então, 2 Timóteo 4, 6 a 8, olha o que ele escreve. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo faz esse maravilhoso testemunho de vida no meio da tribulação. Ele sabe que a morte está chegando, o apelo não foi concedido e agora ele está esperando a execução. Ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, a coroa está reservada para mim. Coloque a sua fé em Deus. Você está enfrentando tribulação, está enfrentando provação, coisa está difícil, perseguição. Coloque a sua fé em Deus, coloque a sua fé em Deus. E uma coisa a mais que nós precisamos aprender nas Escrituras a respeito de imitar a Cristo é a colheita da sua morte. É interessante que Jesus colheu a sua morte e nós também vamos colher na nossa morte. Deixa eu compartilhar com você Lucas capítulo 23, 42 a 43. Então ele diz, Jesus, então, isso aí é o ladrão, o bandido que está do lado de Jesus. Fala com ele. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E aí, é a colheita, naquele momento. Lembra do centurião? Esse realmente era o Filho de Deus. Naquele momento, a morte de Jesus, ele ainda estava produzindo fruto. A morte de Jesus ainda estava sendo produtiva. Em Atos 8:1, nós vimos os textos de Atos 7, 59 e 60, Estevão morrendo. Em Atos 8:1, nós temos um texto muito interessante, que é o apóstolo Paulo que estava ali supervisionando o apedrejamento de Estevão. O apóstolo Paulo, que na época era chamado de Saulo. Ele era o que estava supervisionando o apedrejamento de Estevão. E ele depois se torna um perseguidor ferrenho da igreja primitiva. Versículo 1, Atos 8, versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Muito bem, então Paulo estava ali assistindo a morte de Estevão, supervisionando, guardando a roupa do pessoal. Falou, agora vai lá e termina com esse sujeito aí. Agora Paulo vai contar essa história num dos testemunhos dele. No livro de Atos tem vários testemunhos que Paulo conta a sua experiência com Cristo, como é que ele encontrou Jesus. Mas no capítulo 22, versículo 19 a 20, Paulo diz isso. Eu respondi, Senhor, isso é quando Deus conversa com Paulo e Paulo conversa com Jesus. Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá.
dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. A morte de Estevão impactou, a maneira como Estevão morreu impactou Paulo. E depois de anos e anos e anos, quando ele dá esse testemunho aqui, lá no final do livro de Atos, anos e anos e anos depois, quando ele dá esse testemunho, ele lembra, fala, olha, eu estava lá e eu vi aquele homem morrer. Aquilo mexeu com Paulo. Para mim aquilo mexeu, foi uma das ferramentas que Deus usou para tocar no coração de Paulo. Quando Jesus apresentou-se a ele falou, agora eu entendo direito o que aquele Estevão estava falando quando ele viu os céus abertos e o Senhor pronto para recebê-lo. Aquele testemunho de Estevão mexeu com o apóstolo Paulo. É a colheita da morte. Nossos sofrimentos, nossa dor, nossas angústias, nossas tribulações, elas, mesmo sendo dolorosas para nós, elas ainda conseguem produzir frutos e devem produzir frutos para o reino de Deus. Todos os sofrimentos que passamos, as coisas não estão bem, nós estamos sofrendo, sendo perseguidos, sendo maltratados por causa da nossa fé em Cristo, mas mesmo assim precisamos ainda produzir frutos para o reino de Deus. E essa é a minha oração para você, para que no meio das tuas tribulações você ainda consiga produzir frutos para o reino de Deus. Vamos orar, querido? Deus, nós te pedimos que nos abençoe e que nos dê graça e força para quando as perseguições, as tribulações vierem, nós possamos não só responder com uma vida transformada, uma vida que imita Jesus, mas também possamos produzir frutos, ó Deus. Dá graça para cada um de nós, dá graça para cada um que está ouvindo esta mensagem. E abençoa-os e fortaleça a fé de cada um deles, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.